Alô galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. E eu estou continuando, dentro do quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia, a dar uma série de estudos a respeito sobre 4 verdades que eu e você precisamos saber a respeito de Jesus. Ontem eu falei sobre Jesus nasceu. Hoje eu vou falar sobre a segunda verdade que precisamos saber sobre Jesus, que é Jesus morreu. Só que antes de eu ler o trecho e falar a respeito desse assunto, eu quero avisar que depois do almoço, no quadro A Hora do Elogio, hoje terá a Hora do Elogio. Tá bom? E hoje eu vou estar falando a respeito do André Valadão. Eu vou dar os parabéns para o André Valadão, viu? Por ele estar representando o Evangelho, né? E muitas vezes representar o Evangelho, na minha modesta opinião, pessoal, é ser contrariado, é ser perseguido, é ser mal interpretado. Isso é bom sinal, gente. Isso é prova que a pessoa não está fazendo para ele, está fazendo para Deus. E o André Valadão está fazendo isso. E ele está representando o Evangelho muito bem. Há muito tempo eu tenho acompanhado o canal do André Valadão e ele tem representado o Evangelho. E hoje eu vou dar os parabéns para ele. E daqui a pouco, no canal Recomenda, eu vou estar falando sobre o CD, o maior CD, o melhor CD do Brasil. Esse CD, esse LP, ficou em primeiro lugar em uma pesquisa entre os 100 maiores LPs evangélicos. Daqui a pouco eu vou estar falando desse CD. É depois dessa mensagem aqui. Tá bom? Bom, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 3, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Bom, gente, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é onde eu falei a respeito do apóstolo Paulo, sobre sua conversão, mas que antes de se converter a Cristo, ele perseguia os cristãos. Perseguia, judiava em praça pública e matava. E um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele caiu do cavalo. O próprio Jesus colocou uma cegueira nos olhos dele. E ele diz a Saulo, que naquela época ele chamava Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta para Jesus: quem és? E Jesus responde: sou eu, Saulo. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E aí, o Senhor mandou Ananias. Ananias, as pessoas estão dizendo que Ananias pregou para Paulo. Aqui não está dizendo que Ananias pregou para Paulo. Aqui está dizendo que Ananias orou para Paulo. Impôs a mão a Paulo. Paulo estava orando quando Ananias chegou. E orou a Deus para que o Senhor tirasse as escamas dos olhos de Paulo. E o Senhor tirou. Mas isso é assunto para outro dia. Tá bom? Porque hoje eu vou falar
exatamente sobre a principal missão de Jesus. Que além de ele ter como missão pregar o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, ele teve como missão morrer na cruz. Por mim, por você, corpo de Cristo e galera do YouTube, e também por toda a eternidade. Então, o apóstolo Paulo, ele tem 1000 razões, 1000 motivos para servir a Deus. E 1000 razões também para agradecer a Jesus. Porque foi através de Jesus que Paulo foi convertido. Foi através de Jesus que ele foi considerado o maior apóstolo que já existiu na face da terra. Oh, meu... Então, gente, o que eu quero dizer nessa mensagem é isso. Muitas vezes sabemos dessa verdade, que Jesus Cristo morreu por nós e por toda a humanidade, e não levantamos as mãos para os céus para agradecê-lo. Fazemos exatamente como fizeram aqueles 9 leprosos, que foram curados por Jesus, mas que não agradeceram, não voltaram para agradecer. E o que o Senhor nos fala nessa manhã? Para que todos os dias, quando nós levantarmos, nós agradecemos a Ele. Porque através do sacrifício de Cristo na cruz, que Ele morreu, é que estamos vivos. É que não fomos consumidos pelo próprio Deus. E nós temos, amados, que levantar a mão para o céu e agradecer a Jesus. Jesus poderia muito bem, no dia do Getsêmani, desistir da missão. Só que se ele desistisse da missão, quem que Deus iria colocar no lugar de Jesus? Sendo que ele já tinha olhado no céu para ver se encontrasse um justo, para concluir o plano de salvação. E naquele dia ele não encontrou em ninguém. Foi aí que ele recorreu a Jesus. E Jesus foi por amor e por obediência. E a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então, amados, eu não vou estender muito dessa palavra. Mas o que o Senhor nos relata nesta manhã é para que eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, que nós possamos levantar as nossas mãos para o céu e agradecer a Jesus por esse sacrifício. Amados, o que Jesus Cristo passou, pelo menos o meu modo de entender, nenhum ser humano, por mais forte que ele seja, por mais fé que esse ser humano possa ter em Deus, não ia suportar. Porque Jesus Cristo, ele foi pregado. As suas mãos e seus pés foram pregados para ser crucificado. Isso é sério, irmãos. Isso é motivo suficiente para agradecer. Amanhã eu vou falar sobre um outro ato que Jesus fez. Mas é assunto para amanhã. Sobre a ressurreição. Mas, amados, se você não tem levado a sério o Evangelho de Cristo, eu te aconselho a você pedir perdão para Deus.
Porque esse evangelho de Cristo é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você diz que crê em Deus, diz que crê em Jesus, valorize o sacrifício dele. Porque foi por você que ele morreu. Foi por toda a humanidade. Desde o trabalhador até o pior ser humano da face da terra. Desde o mais miserável, financeiramente falando, até o mais rico. Jesus morreu por todos. Então agradeça a Jesus por ele ter morrido por você. Amém? Guarda essa palavra do teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. Esta foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia, hoje se tratando sobre a segunda verdade. Jesus morreu.